Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 29. Ovoides, compromisso com a natureza. Gino, o terrível Gino, ali se encontrava ao lado da sua metade, porém, até quando? Ninguém sabe. Creio que Deus não separa aqueles que se amam de verdade. Gino, praticando o mal, foi o mais atingido. Conheceu o amor, mas não soube vivê-lo. Com estas lições, eu estou aprendendo que não existem pessoas realmente más, porque todos nós possuímos algo de bom no nosso interior. É a chama eterna criada por Deus. Saí para reencontrar meu grupo. No meu coração expandia-se o perfume do agradecimento, esperando eu que chegasse até Deus. De longe avistei a turma, que conversava com o Dr. Kahn. Fui chegando devagar e nem se deram conta da minha presença, tal a atenção na conversa. Perguntava Enoque: daqui, os doentes irão para onde? Ao aportarem aqui, eles recebem um tratamento especial e de imediato um banho energético para retirar os miasmas pesados dos vales. Logo depois iniciam o tratamento, sessão de análise, tratamento perispiritual com choque anímico, tentando livrar o doente dos antigos companheiros. E a evangelização não começa aqui? Não, aqui são beneficiados com a prece e a meditação. Depois de conduzidos para outro hospital, é que começa a cura do espírito, mesmo assim, gradativamente. Não adiantai dar ao doente, de uma só vez, vários remédios. Depois de todo esse acolhimento, algum irmão já resolveu voltar para os vales? Sim, mas muito poucos. Quando aqui chegam, é porque já estão cansados de sofrer. O Gino era um dos chefes. Por que desejou vir? Quando vocês saíram do Vale do Brilho, não perceberam, mas receberam uma proteção de longe dos servos do Gino. Graças a ele, o seu grupo não ficou prisioneiro no vale, pois a ordem era para acorrentá-los, julgando que estavam a serviço de Guidita. Gino se expôs demais para socorrê-los. Entretanto, não sabia ele que Antero, um dos seus servos, o delatou. Aí o Gino sofreu tudo o que antes fizera aos outros sofrer. E como vocês souberam? O vale está repleto de trabalhadores do Senhor e Guidita foi informada do sofrimento de Gino, mandando imediato socorro. E graças às equipes de Jesus, ele já está a salvo. Mas não é só porque nos ajudou que ele se salvou, não é mesmo? Inquiriu Dâmia. Gino
apesar de socorrido, leva na consciência a carga pesada do remorso e da saudade. Já no fim da conversa, Lilian me viu e ficou ao meu lado. Gostaria de perguntar mais alguma coisa, mas eu estava triste, muito triste, e ela percebeu. Por que a cara desolada? Nada, só um pouco preocupado. Com o que, posso saber? Sim, com todos aqueles que se amam e não se compreendem. Estão juntos e não se respeitam. De que fala? Das almas afins, daqueles que têm uma missão divina e que, quando juntos, só conseguem esgotar por momentos suas energias sexuais nos corpos um do outro, julgando que isto seja amor, sem procurar descobrir a verdade de tantas semelhanças entre eles. Se essas almas se autoanalisassem, iriam viver no paraíso, mesmo estando no purgatório da carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Mas, em vez de se completarem, vive uma batalha fria e desumana, a do ciúme. Enoque, virando-se para mim, falou: tudo certo? Tudo mais que certo, certíssimo. Despedimos-nos do médico Khan e fomos buscar a doutora Salete, que nos recebeu sorridente. Era muito jovem e com carinho nos mandou sentar. Irmã, falou Carlos, aqui nos encontramos em uma tarefa socorrista e gostaríamos de passar pela sala energética para sermos analisados. Está bem, já tenho tudo preparado. Fui avisada de que vocês viriam. Espero que a missão tenha sido vitoriosa. Nisso entraram 2 enfermeiros, que gentilmente nos cumprimentaram. Convidados a acompanhá-los, seguimos-los através de um corredor ladeado por celas muito confortáveis. Ao olharmos para dentro delas, vimos seres que exalavam odores fétidos, repugnantes, uma mistura de fumo, álcool e droga. Alguns deles se debatiam em convulsões. Apesar de as celas estarem muito limpas, o odor era insuportável. Nada falamos até ultrapassarmos aquele lugar onde os seres enjaulados urravam como se fossem bichos. Chegamos a um pátio onde a médica já nos aguardava com mais outros 2 médicos. Pensava eu, o que iriam fazer conosco? Mas logo a médica falou. Prestaram atenção nos doentes? Sim. Esta turma está bem alucinada, não é mesmo, irmã? Às vezes abrigamos irmãos em pior situação. E eles, quando reencarnam? Indagou Enoque. Reencarnar? E podem, Enoque? Falei sem sentir. Podem e precisam, respondeu a médica. Não temos condição de tratá-los aqui. Terão de voltar logo à Terra, onde chegarão com várias deformações que, apesar de tratadas aqui, só o plano físico encontra um meio de abrigá-los. Já receberam do Hospital de Maria os mais modernos tratamentos,
mas só o plano físico pode aliviar suas dores. A reencarnação é o remédio amargo, mas necessário. Esses irmãos vão reencarnar bastante doentes, alguns débeis mentais, e passarão pouco tempo no plano físico. Lá sofrerão a cirurgia plástica. Só a ida ao corpo material abrandará suas dores. E por que vocês aproveitam os trevosos? Não os aproveitamos, são eles mesmos que, julgando nos iludir, tudo fazem para que antigos viciados e subjugados por eles voltem à crosta. O que não esperam é que reencarnem impotentes para a realização dos seus objetivos. Estes irmãos não possuem condição de frequentar o departamento reencarnatório, por isso ficam aqui até o momento do retorno ao corpo físico. São espíritos muito enfermos, incapazes de raciocinar, pois os vícios lhes tolheram a liberdade. Meu Deus! Ninguém poderia dizer que eles um dia tiveram fisionomia humana, mas a encarnação vai lhes permitir que recomponham suas forças, agora deprimidas. Nestes casos, quem muito os auxilia são os sérios grupos mediúnicos. Estes irmãos recebem dos médiuns encarnados benéficos fluidos. Ainda fiquei olhando aqueles irmãos e como orei por eles. Meditei sobre a grandeza daquele lugar, onde abnegados irmãos cantavam, curavam e elucidavam os irmãos dementados. Em uma das enfermarias, vi uma senhora que resplandecia ternura, segurando um espírito disforme em seu colo, acariciando-o. É mãe dele e tudo faz para reavivar sua memória, falou-me o médico Kelvin. Outros espíritos também recebiam tratamento especial. Queira Deus que, ao retornarem à Terra, sejam tratados com igual carinho. Quando dali nos afastamos, ganhei o grande pátio e, emocionado, sentei-me num banco, deixando cair as lágrimas. Neste momento, senti a presença da irmã Claire e, convidado, fui a visitar outra ala daquela colônia transitória. Limpei as lágrimas do rosto e ela me falou ternamente: bendita seja a lágrima fraterna naquele que se emociona diante da dor de um irmão. Um dia, no nosso planeta, a paz irá reinar, a dor vai tresmalhar da terra. Deus lhe ouça, irmã. Estou levando você para junto dos outros caravaneiros. É mesmo, distanciei-me demais e nem tive a curiosidade de lhe perguntar para onde vamos. Ao terminar a frase, já estávamos no local em que toda a minha turma me esperava. Adentramos um pátio muito bonito, onde as flores nos saudavam à medida que a brisa as acariciava. A tudo examinávamos, quando começamos a perceber que não estávamos sozinhos. Ali parecia um viveiro. As plantas eram lindíssimas, as folhagens imensas. Era um bosque em miniatura. Todo o nosso grupo encontrava-se em silêncio quando a irmã nos levou até certo local, cujo chão era verde, gelatinoso.
Então começou a cantar. Surpreendentemente, foram surgindo umas coisas disformes. Por mais que quiséssemos enxergá-las, elas deslizavam naquele rio gelatinoso. Para nosso espanto, aquelas coisas possuíam olhos e bocas. Lilian perguntou: "O que é isso?" "São irmãos nossos comprometidos com as leis da natureza. Eles as insultaram, destruindo prematuramente o que só ela tem poder para decidir. Quando no corpo físico não buscaram a origem de tudo e, distante de Deus, ficaram com o demônio do ódio, e este veneno deformou suas vestes divinas, os perispíritos. Estes irmãos já estão em situação privilegiada, encontram-se neste recinto, aguardando também o momento de voltar à carne." "O quê? A carne? Mas como, se eles nem possuem corpos?" "Ao voltarem a reencarnar, poucas horas ou alguns dias permanecem na veste física, mas são momentos muito proveitosos para a evolução deles. Por que gostam de deslizar sobre esse pântano gelatinoso? Acostumaram-se, porque o baixo umbral fica numa zona lodacenta. Quando são tirados de lá, colocamo-los nessa substância energética que muito os beneficia. Daqui a algum tempo estarão transitando por este bosque mais livremente." "Sem forma humana?" "Sim, sem forma humana. Eles destruíram todos os pontos e canais energéticos e terão que esperar. Só o tempo vai curá-los. O espírito não retrograda, mas a forma degrada-se quando no coração só existe ódio." As formas ovoides eram tratadas por médicos iluminados que se esmeravam no tratamento daqueles infelizes. 2 deles aproximaram-se de nós. Eram tão disformes que pareciam um disco com olhos, nariz e boca. No mesmo instante, apareceu um outro semelhante a uma lesma, de aspecto repugnante. Lilian segurou-me o braço. "O que fizeram eles?" A irmã nem pode imaginar. Torturaram, mataram, levaram a dor e o desespero a milhares de criaturas. Pensei, como pode uma pessoa ser assim e ficar assim? Perder tudo, até sua veste de espírito, o perispírito? Um deles gritou: "Vão embora, demônios! Porque vocês gostam de presenciar a nossa desgraça? Se pudéssemos, nós sairíamos daqui." Outro retrucou: "Cale essa boca imunda! Recorda que estamos aqui porque Deus nos ama e logo voltaremos a ter um corpo normal." Aqueles irmãos que chegaram no fundo do poço destruíram a veste perispiritual e ali se encontravam deformados. Os ovoides eram tratados com o mesmo carinho dedicado a outros doentes, só que de uma maneira diferente. Por ter sido destruído o corpo perispiritual, é necessária a permanência neste local para receber os fluidos indispensáveis, para que ele se recomponha.
E estas energias se encontram nos riachos e nas florestas. O corpo perispiritual volta a precisar das energias do vegetal e do mundo animal. Não se esqueça de que só o perispírito retroage, o espírito jamais. Era um bonito lugar e ali ficamos por algumas horas. Contudo, a lágrima e a dor se faziam presentes. Quando se fechou o portão, sentei-me em um banco. É triste, muito triste, falou Enoque, constatar-se a violência do homem para consigo mesmo. Ninguém causa dor a outrem, nós é que somos os nossos algozes. Que Deus nos ajude a não cair em tentação, porque vosso é o reino e a glória. Sem Deus, o homem não caminha, rasteja no mar da dor e do desespero. No dia em que cada encarnado abraçar o Evangelho de Jesus, a caridade vai vestir suas almas e todos eles verão a Deus e Ele, Pai bondoso, nos dará de novo o paraíso. Até lá estaremos caminhando junto à dor e ao infortúnio. Os irmãos menores deste pátio já foram socorridos, mas existem muitos e muitos lugares onde o ser perverso está confinado, porque é tão animalizado que não pode conviver com as criaturas humanas. Deus não cria os umbrais, é o homem que com seu ódio cria as correntes do desespero. Mas esperamos que um dia as consciências despertem e o materialismo se distancie do ser, dando a cada um a consciência das coisas do Senhor e a liberdade de si mesmo para a glória da paz. Ninguém deve afundar-se nos rios do egoísmo, porque neles não se encontra o ouro do perdão. É bom ser pobre de espírito, mas todos nós precisamos nos tornar ricos de amor, pois só assim encontraremos a felicidade. O homem julga que não tem de obedecer às leis de Deus, e dia após dia vai destruindo a sua veste nupcial. Como diz a parábola de Jesus, muitos poucos não terão acesso à casa do Pai. Os que restarem, sabemos, serão levados pelo turbilhão de um planeta primitivo, onde a vibração é semelhante à de alguns homens. Quando ele se aproximar da Terra, os espíritos de fluidos semelhantes serão atraídos e levados pelo chamado chupão, e lá existirá o ranger de dentes. Muitos podem julgar que seja castigo, mas como não existe penitenciária, quando os fora da lei se avolumam em ódio e maldade contra o seu próximo, esses lugares trevosos são penitenciárias redentoras para espíritos bem endurecidos. A história sempre nos narra a violência do homem para com o homem. Os espíritos que causam dores vão pouco a pouco perdendo a forma humana.
O ódio é tanto que eles tomam a forma de um animal. Não nos esqueçamos de que o espírito de um homem jamais pode alojar-se no corpo físico de um animal. Eles apenas moldam o seu corpo com o aspecto de um animal feroz. Mas Deus, como todo bondoso Pai, não nos esquece e permite que todos sejam tratados, mesmo que o corpo perispiritual já esteja totalmente deformado. O homem é inimigo dele próprio, ele é que se autodestrói. A corrida para o poder e a ganância do ganho fácil levam numerosas pessoas a se comprometerem por demais. O traficante que destrói a vida de um adolescente é cruel pelo que faz. O jovem que se inicia na droga morre para a sociedade, torna-se um pária. E de quem é a culpa? Dos gananciosos que, esquecidos de Deus, matam os próprios irmãos de maneira desumana. Hoje, até as crianças já se encontram nas mãos de inescrupulosos traficantes. Logo, a sociedade vai deparar-se com outro cruel crime, o do sequestro, com mentes doentias, comandando verdadeiras falanges dispostas a tudo. Nota da editora. Este livro foi psicografado no ano de 1989, antes da enorme onda de sequestros que estão acontecendo no Brasil. Onde colocar estes seres quando desencarnam? Nas penitenciárias da espiritualidade, para ficarem confinados, porque soltos eles voltariam a fazer novas vítimas. Estas criaturas que vimos deformadas e já socorridas não tinham dentro de si o amor a Deus, por isso a agressão às suas leis. Raito, e os pais desses irmãos? São espíritos abnegados que se propuseram ajudá-los. Outros irão recebê-los por afinidade. Mas não é mal para eles possuírem pais sem moral? Não se esqueça, Sérgio, de que dificilmente uma forma ovoide dura mais que 8 dias no mundo físico. Como nasce e desencarna rapidamente, tanto faz a evolução moral dos pais. Apenas servem de meio físico para os espíritos. Lembre-se de que o parto e o desencarne são cirurgias plásticas nos perispíritos. As formas ovoides terão de sofrer imensas cirurgias até voltarem a possuir forma humana. Até lá, irão pagando ceitil por ceitil todas as dores, todas as lágrimas e todo o desespero pelos quais fizeram alguém passar. Estes irmãos aqui nesta casa estão recebendo um tratamento especial, mas e os outros do Vale do Tormento? Também para lá Deus envia os seus mensageiros. Porém, é comum serem repelidos, graças à proteção de Deus.
tem aumentado o número de socorridos. O que nos causa tristeza é que esses espíritos doentes, antes do socorro divino, são usados pelas organizações das trevas. Eles são colocados nos órgãos físicos para levarem as pessoas ao desequilíbrio. São chamados de parasitas porque gostam das energias dos encarnados. Continuou. Ontem eles eram poucos, hoje aumentam assustadoramente. E por mais que Deus mande a mensagem, está proliferando o materialismo com a corrida desenfreada ao ouro e ao poder. O homem não se detém para analisar seu invólucro físico, como ele é frágil, como está ilhado de vísceras, órgãos, sangue, moléculas, etc. e tal, e que tudo isso apodrece. Só não se extingue a luz, chamada espírito. E por que não cuidar desta energia eterna? Não se cuida do espírito, porque muitos não acreditam que são um espírito, julgam que são bonecos, que um dia morrerão eternamente e não terão de prestar contas do que fizeram no mundo físico. No dia em que todas as criaturas descobrirem o Espírito, encontrarão Deus, que é a maior dos seres, e com Deus ao seu lado, darão as mãos a todas as criaturas. Reinará então a harmonia na terra e nos céus, e todos nós ouviremos a cantiga da paz. Os nossos olhos marejaram de lágrimas ao ouvir tão sábias palavras proferidas com muita emoção pelo nosso querido Raito de Sol.